Tcharam! A Shalom. paz do Senhor, shalom pra Olha que saudades. Que saudade. Estou um pouco ausente daqui. Estamos, na verdade, né, um pouco ausente por conta das circunstâncias, essas situações que têm ocorrido. Não é? Nesse momento estou aqui em Angola com a minha família. Olha que lindo, pessoal. E hoje eu trouxe convidados para nós aqui. Não é? Esses são os, no Brasil chamam não sei o que é mirim, mas eles não são mais mirim. Esses são os jovens, os jovens que nós estamos a discipular do Ministério Águas Vivas. Aqui está o Beirinho, aqui está a Eriana, a Manadorca. Acho que todo mundo já até conhece, de tanto que nós falamos os nomes aqui, não é, irmãos? Então eu saúdo a todos vocês em nome de Jesus. Estamos muito felizes de estar aqui. Estamos aqui no lugar secreto de quem? Do Ribeiro. Do Beirinho. Eu vou deixar eles mesmo se apresentarem para os irmãos conhecerem. Vai lá, Beirinho. Amém. Ribeiro Calens, né? Um dos frutos desse ministério, né? Amém. Exatamente. Amém. Aleluia. Fala alto, Ribeiro, porque tá ao vivo, querido. Amém. Amém. Acho que é basicamente isso, é o meu nome. Amém. Amém, shalom. É a Dorquia. Dorquia. Dorcas Mateus. Aleluia. Uma das discípulas, Amém. sendo instruída pelo Ministério Águas Vivas. Amém. Olá. Amém, amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, Eriana Romeu. A glória. Discípula. Evangelista. Glórias a Deus. Amém. Jovem do Ministério Águas Vivas. Aleluia. E é uma honra estar aqui Aleluia. com você. Amém, 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 amém. Esses são os jovens, né, que o Senhor tem nos dado a graça para ajudar nas questões dessa vida aqui, nas questões do discipulado mesmo, não é? São os primeiros frutos para a glória de Jesus. Então nós tivemos um tempo muito bom, temos tido um tempo muito bom, proveitoso aqui com eles, muito bom, graças a Deus, porque tivemos aqui, temos dado, né, umas lições, eles têm feito, têm orado, temos clamado, temos vivido, na verdade, um momento muito maravilhoso na presença do Senhor. Porque quando nós estamos com os nossos irmãos, nós somos fortalecidos e nós fortalecemos outros também. Então nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. E eu estou aqui, quero saber de vocês, quais são as vossas experiências, como é que tem sido essa experiência, né? Essa experiência com Deus. Eles acabaram de ler agora há pouco um livro. Amém. Não é? Acabaram, ontem mesmo estávamos aqui a conversar com a líder Flávia também. Acabaram de ler aqui um livro maravilhoso e eu quero saber o que eles acharam, qual foi o impacto que esse livro teve na vida deles e as experiências que eles têm passado aqui, não é? Nesse corona, que é uma coisa que veio também, nem toda prova, nem todo o caos é para maldição, caos que vem para bênção. Amém. Nós Amém. temos sido abençoados com dias graciosos Amém. com a nossa família, a minha cunhada Tuxa que está online, um beijo, não é? Então nós temos sido abençoadas nesse tempo porque temos aprendido mais de Deus, mais intimidade com Deus. Amém. Algumas coisas que às vezes nos passavam despercebido, nós estamos agora a ter mais atenção com algumas coisas, até mesmo com relação às nossas próprias famílias. Então eu quero que vocês falem, que eu só tô aqui de cobaia. Conta aí, fala pro pessoal. Aleluia, amém. Fala alto, tá? Pra você falar alto bem. Sim, falando sobre o livro que as nossas líderes concederam para que a gente pudesse ler, em primeiro lugar quero dizer que existe um Ribeiro Calens antes e depois do livro da Joyce Meyer, porque ele foi tão impactante que ele fez basicamente uma divisão do meu eu antes, do meu eu pós-livro que as líderes concederam para a gente ler. Amém. Então, nesse livro, abordamos temas como o caráter, a estabilidade, tanto em várias áreas da nossa vida, Amém. o equilíbrio que nós devemos ter, e dentre outros temas. E o tema assim que me deixou muito impactante é o facto de que
Deus, ele coloca propósitos incomuns em pessoas comuns. Glória Então, a Deus. isso foi muito impactante, abriu Amém. extremamente a minha mente. Coisas que eu não imaginava colocar nos meus objetivos, coloquei. Aleluia. Então. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Realmente, né? Nós temos sido assim tremendamente abençoados. Tem sido um tempo muito bom, de muito aprendizado, um tempo de renovo também. Amém, é Temos verdade. sido renovados para a glória de Deus. Amém. Olha, assim, está sendo um espetáculo. Para nós, a quarentena, apesar desse desastre que se vê pela humanidade, mas ainda assim, nós temos aproveitado da melhor forma possível. Agora, falando propriamente do livro de Joyce Meyer, é um livro que a gente recomenda para quem se propõe a ser líder. É verdade. É muito bom porque ele serve para realmente alinhar-nos como pessoas, Amém. como futuros líderes, Amém. como cristãos. É isso aí. Muito, muito, muito bom. São muitos pontos que Joyce Meyer destaca nesse livro, mas eu vou falar sobre um deles que muito me marca, né? Tem essa questão que o Ribeiro já fez menção de pessoas comuns para alvos incomuns. Isso é tremendo, gente. Isso é poderoso. Aleluia. Mas ainda tem um outro ponto que também é assim impactante, foi muito impactante para mim particularmente, que é a questão da instabilidade, da estabilidade, do equilíbrio emocional. Amém. Joyce Meyer, nesse livro, ela fala muito sobre equilíbrio emocional, sobre quanto ela era uma pessoa que não tinha muito equilíbrio emocional, né? Ela era uma pessoa muito instável. E eu, tendo contato com isso, eu pude me autoanalisar e ver, enxergar em mim algumas coisas que ela fazia menção no livro. E pude também perceber a grande importância que tem, né, de nós cristãos trabalharmos o nosso equilíbrio, as nossas emoções. Principalmente para um líder, né? Exatamente, principalmente para um líder, porque às vezes Deus nos coloca diante de algumas situações em que, se você não tiver um equilíbrio emocional muito bem trabalhado, muito bem firme e alicerçado, Sim. é um desastre. É um desastre mesmo, É porque verdade. tem situações de estresse. Para nós que agora estamos ainda numa fase assim de calmaria, de aprendizado, ok. Mas para depois... quem já tem uma obra maior, um ministério, já lida com muita gente, lidera muitas situações. Se não trabalhar isso, é um estresse total. A pessoa vive nervosa, agitada e tudo mais. Então ela fala da importância, né, de nós sermos pessoas estáveis. Exatamente. Eu achei que era uma pessoa totalmente estável. Após ter lido o livro de Joyce Meyer, eu percebi que afinal estou ainda muito longe. Da estabilidade. Exatamente, estou no processo, né, de trabalhar essa questão da estabilidade emocional, agir conforme o momento, conforme a situação, saber dar resposta de ânimo leve, de espírito, diante de todas as situações. É muito importante, ela falou sobre isso e assim foi maravilhoso mesmo. Amém, Né? isso é muito bom. Até, só aumentando aqui, porque eu não... Um líder que tem que é dominado pelas suas emoções, não tem como liderar um povo. Porque ele tem que dominar, não ser dominado pelas suas emoções. Isso é importante que nós tenhamos esse cuidado mesmo, porque às vezes a gente age em cada situação o pecador que acabou de frisar, disse que você às vezes vai se deparar com situações extremamente complexas. Não é? Se você não tiver um emocional instável em Deus, porque da estabilidade é o Senhor, nós temos que buscar a estabilidade do Senhor. Não é? E quando você não tem essa instabilidade, aí fica complicado, você começa a passar a tua insegurança, a tua falta para os teus liderados. Então o líder precisa estar estável. Chorar é lá no quarto secreto com o Senhor. Não é isso? Aleluia. Então podem continuar. E ainda por cima, né, líder, porque às vezes também, tipo, nós não estaremos só à volta
de quem a gente lidera. Nós precisaremos sair para o mundo da cara, da cara em muitas situações. E quando nós já somos cristãos, principalmente se tivermos um ministério que lida com muita multidão, e nós passamos a ser espelho, e nós passamos a ser o reflexo, né, daquilo que é Jesus Cristo. Nós precisamos refletir Jesus. Imagina, por exemplo, uma situação assim, bem que acontece muito no dia a dia de muita gente. Você sai para a rua, né, para o trânsito, por exemplo, aconteceu alguma coisa que te chateou muito, se você não tiver equilíbrio, porque nunca sabemos com quem realmente nós estamos a falar. Se calhar é alguém que te assiste, alguém que tem ouvido muito falar de você, alguém que sabe que você, exatamente, alguém que sabe que você é um crente, é cristão, evangelista, é pregador e tudo mais. Aí você tem uma reação totalmente agressiva e negativa, totalmente violenta. Nossa, essa não é a fulana que dizem que é pregadora, que é crente e tudo mais. Vai falar então que evangelho é esse em que aqueles mesmo que pregam, né, agem dessa forma. Então é muito importante, é crucial um líder, um cristão, ter a sua estabilidade emocional muito bem trabalhada, ser uma pessoa estável. Amém, tem que ser estável mesmo, desse jeito. porque senão até em vez disso a gente acaba perdendo uma alma, porque a pessoa pode decidir não querer mais, não quero mais conhecer o Deus que ela diz que serve, por conta de alguma reação nossa. Nós precisamos estar ligados todo momento pelas situações, não é, que nos acontecem no dia a dia, porque nós estamos aqui representando o reino dos céus, estamos aqui representando, somos corpo de Cristo, na qual a cabeça é Cristo e nós somos o corpo dele. Então precisamos ser bons representantes desse céu na qual nós pertencemos, e nós temos recebido dos seus instruções, não é, da parte do Senhor Jesus, para poder lidar com as situações, porque Deus também, Jesus, quando estava aqui, lidou com muitas situações, mas não perdeu o equilíbrio. A Bíblia diz que ele aprendeu as coisas em meio ao sofrimento, estás a ver? Aprendeu a obediência em meio aos sofrimentos que ele passou. Você vai passar algumas aflições, sim, mas você precisa ter equilíbrio, né? Precisa ter equilíbrio emocional, precisa saber que, poxa, eu represento a Cristo. Amém. Eu sou representante de um rei, de um reino. Então eu preciso estar a postos, preciso estar firme conforme o nosso rei reagia. Nós precisamos agir como Jesus. Temos que fazer conforme o Senhor nos ensinou aqui, né? Amém. Eliana, pode falar. Eu só tô aqui de ouvido. Sair aqui da conversa, vou continuar com o mesmo tema. Amém. Uma das coisas que Joyce Meyer vai falar no seu livro é a questão de um líder que não tem vitória, ministrar sobre vitória. Um líder que não está curado, ministrar sobre a cura. Como pode um líder que tem muitas mágoas no passado, tem ressentimentos, tem raiva, rancor, coisas que ainda não foram tratadas, liberar para o seu membro ou para aqueles que são os seus discípulos? Não tem como. Nós temos aprendido muito com as nossas líderes que têm nos ministrado coisas que elas já viveram. Normalmente, o que nós temos adquirido das nossas líderes é que elas passam por coisas grandes e terríveis. E quando chega a nossa vez, elas já têm autoridade para nos ministrar sobre o mesmo. Então, Joyce Meyer faz uma observação muito forte. Se tu não foste curado, então não podes ministrar cura. Se você ainda tem mágoa, não pode dizer no outro para não ter mágoa. Todo líder precisa estar com um coração estável. E também, né, Joyce Meyer vai falar sobre a questão do coração indeciso. E que normalmente quando nós temos um coração indeciso, tem a dúvida e tem aquela que é a certeza. A certeza é quando é Deus falando para nós. Quando nós começamos já a duvidar, o nosso coração fica indeciso, aí já não é mais
o Senhor, porque quando é o Senhor, Ele vai dar certeza. Nós não podemos tomar ou estar dividido em duas decisões. Nós sabemos qual é a voz de Deus. Muitas das vezes, por nós querermos tanto aquilo, nós acabamos fazendo o quê? Ir pelas nossas decisões. Nossa vontade. Amém. E isso acaba derrotando aquilo que nós tragamos o próprio propósito do Senhor. Muitas das vezes temos o hábito, né, de colocar assim, demônio, parece que os demônios não estão ao meu favor, parece que os demônios, eles estão estragando a minha vida, Exatamente. enquanto nós mesmos, por conta das nossas decisões, acabamos desmoronando, acabamos estragando. Nós sabemos, a vontade de Deus é que eu faça isso, mas porque gostamos tanto daquilo, nós vamos fingir que nem guiados. sequer ouvimos Deus, vamos falar, não, isso não pode ser a voz de Deus, Sim. isso não é Deus falando, e que, enquanto é a voz de Deus. Aleluia. Então nós precisamos ter um coração, como a nossa irmã Dor que estava a falar, e a nossa líder Sandra, sobre a estabilidade. Nós precisamos ser muito estáveis. Amém. Para conseguir ouvir a voz de Deus. E do mesmo jeito também, Joyce Meyer ela vai falar sobre a questão, né, de ouvirmos as coisas que vêm nos repreender. Muitas das vezes temos que ter cuidado com o que nós estamos a ouvir, as repreensões que nós estamos a ouvir. Como saber se realmente essa repreensão vem de Deus? Como nós devemos ter essa certeza se quando nós chegamos na rua, qualquer pessoa pode nos repreender? Mas como vamos saber se é de Deus? Eu posso te repreender algo que para Deus é certo, tens que fazer assim. Eu posso não concordar contigo, mas para Deus tem que ser assim. Então, para nós termos essa estabilidade e saber que é Deus que está no comando, que é Deus que está fazendo tudo, a pessoa que normalmente é indicada para nos repreender, que Deus vai usar para nos repreender, é aqueles que estão conosco e conhecem nossos defeitos e qualidades. Certeza. Porque se Ele não conhece os teus defeitos, não conhece as tuas qualidades, Ele vai vir te repreender de uma maneira terrível. Você vai ficar para baixo, vai querer parar de orar. Existem momentos até que nós recebemos revelação de Deus, aquela revelação profunda. E por você partilhar com alguém que não tem muito conhecimento, aquela pessoa vai dizer, olha, você é um herege. Vai matar a palavra profética, né? Diz-se muito isso. Vai matar, porque nem todo sonho, porque se nós lembrarmos na Bíblia, José teve sonhos. E quando o que eles fizeram? Quando ele foi contar para os seus irmãos. Tá sabendo? Então, muitas das vezes Deus vai te dar a você algumas coisas que o outro pode não estar pronto para receber aquilo que Deus deu. Porque foi quando José foi contar, tinha um propósito em cima de todas as coisas, em nome de Jesus. Foi quando José contou para os irmãos dele que ele teve aquele, ele foi vendido, ele foi, tá sabendo? Porque eles planejaram a morte, mas depois, não vamos matar e vamos. Então, muitas das vezes, o que acontece? Deus te entrega uma palavra profética, poderosa, e aquilo certificou no teu coração. Só que às vezes a gente, na nossa imaturidade, porque a gente tem já é imaturidade, na nossa imaturidade a gente acaba contando para pessoas que não estão na mesma visão. E aí é quando começa a contradição, aquela pessoa vai dizer, você acha mesmo? Vê onde você mora aqui, olha a situação do teu pai. Não é possível. Não é possível. Contra, né? Tudo contrário à palavra que Deus já entregou. desse jeito. Porque José também teve um sonho. Mas eram 2 vezes, acho que ele teve dois sonhos que sonhou. Mas os irmãos falaram, você acha? Vamos já acelerar a morte para ver. Somos os mais velhos. Então, muitas das vezes, é isso. A gente não tem sabedoria para poder lidar com coisas que Deus fala para nós. Não sabemos como vamos manter, guardar essa situação. Pode continuar, Ariana. Sim, então o que está em causa aqui é a nossa maturidade espiritual. Porque se não tivermos uma maturidade espiritual, é impossível a gente ter essa capacidade de notar o que está vindo de Deus e o que não está vindo de Deus. Porque nós aí vamos contar, né? Nós andamos, se calhar temos um amigo. Se aquele amigo que está conosco não está na mesma dimensão espiritual, como eu posso lhe contar algo que o Senhor me revelou e é muito profundo? O que é que ele vai dizer?
vai acabar negando e até te chamando de herege. Então você tem que ter maturidade para saber que aquele tem que comer isso. Paulo disse, no meio dos fracos me faço de fraco. Isso. Não podemos nos fazer de forte no meio dos fracos, porque vai haver escândalo, vai haver... E nós até vamos acabar fazendo o quê? Fazendo com que o outro peque. Porque ele está a contar com coisas que você lhe fala uma palavra muito poderosa. Ele vai pecar te chamando de herege, ele vai pecar dizendo que não é de Deus, ele vai pecar fazendo coisas que não são de Deus. Então, nós temos que ter esse cuidado. Então, a maturidade espiritual, ela é muito importante. Agora, para nós conseguirmos ter essa maturidade espiritual, nós temos que ir atrás do conhecimento. Isso. A Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é mesmo só por meio do conhecimento da verdade para nós conseguirmos a sabedoria e termos a maturidade espiritual para identificar cada caso. E essa maturidade que nós estamos a falar aqui não se busca no mundo. Amém. Né? Porque não é no mundo, é na palavra de Amém. Deus. Porque quando Jesus subiu, quando Jesus já foi morto, depois voltou para aqui, para a terra, quando ele subiu, ele falou, eu vou vos mandar um presente, Espírito Santo de Deus, que vai vos revelar a verdade. Então, a verdade que Deus está falando na palavra, quando Deus fala, conhecereis a verdade. E Jesus já diz, eu sou o caminho, eu sou o caminho e sou a verdade. E se ele já está apontar que o Espírito vai revelar, que o Espírito vai revelar a Jesus. Amém. O Espírito Santo é que revela a toda a verdade, é que revela a palavra. Ninguém conhece mais o coração de Deus do que o próprio Espírito dele. Desse jeito. Então nós precisamos conhecer, ter conhecimento da palavra. Amém. Pela palavra. Orando e buscando a Deus conhecimento. Porque não é por nosso próprio conhecimento, não é no nosso entendimento, mas é o entendimento da palavra de Deus, de quem Deus é. Porque se diz que a palavra de Deus, conhecereis a verdade. Tu só vais ser realmente liberto quando conhecer a Bíblia. Quando conhecer o Jesus, o dono da verdade. Porque ele está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então, você vai conhecer a verdade e vai ter vida. Amém. Porque ele é a porta para tudo isso. Tudo vai ter que passar para a Jesus, não auto, porque foi lhe dado autoridade sobre tudo. Então não temos como outro meio de buscar conhecimento da palavra de Deus a não ser pela palavra. Então, irmão Berim, podes falar? Amém. Amém. Prosseguindo nesse pensamento do poder da palavra do Senhor, dizer que Deus tem um compromisso muito sério com a sua palavra. Aleluia. E fazendo essa junção, ele próprio diz que no princípio era o verbo era Deus, Amém. O verbo estava com Deus. Amém. A palavra de Deus é o próprio Deus. Aleluia. Então ele está completamente compromissado com a sua sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Os anjos estão dizendo que ele é santo, santo, santo. Amém. Exatamente. E fazendo uma coadunação da palavra do Senhor com os dias que estamos a passar hoje. Aleluia. O coronavírus. Muitas das vezes nós buscamos a televisão para ver o que é que... qual é o ponto de vista em relação ao coronavírus. Muitas vezes buscamos a internet em relação ao coronavírus. Sim. E a palavra do Senhor. O que é que ela realmente que a diz palavra está sobre falando sobre Exatamente. esses novos acontecimentos? Amém. É desse Porque jeito. nós vemos pastores a se levantarem, a repreender coisas que Deus permitiu, a fazer coisas que Deus permitiu, agir contra a própria vontade de Deus. Então devemos buscar sempre a palavra do Senhor. Sabedoria. Exatamente. E essa questão de sabedoria, hoje de manhã o Senhor estava a falar comigo sobre sabedoria. No livro de Provérbios, capítulo 8. Amém. Estava até pensando. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor fala que quem conhece a sabedoria conhece o coração de Deus. Amém. E a palavra diz que, na verdade, no livro de 1 Coríntios, que o Espírito conhece as profundezas do coração de Deus. Com certeza. Então não se preocupa, a sabedoria não é encontrada quando envelhecemos, a barba branca não é o sinônimo da sabedoria, mas o sinônimo da sabedoria está na pessoa do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém. Que irá de nos guiar em toda a verdade, assim como a líder estava aqui a dizer. Então, Sim.
Nem porque a própria palavra também nos diz, né, que o princípio da sabedoria É é o o temor a Deus. Amém. Quando nós buscamos e tememos verdadeiramente a Deus Amém. e meditamos, acompanhamos acontecimentos, porque tudo que acontece nos dias de hoje está tudo estabelecido no livro da lei. Amém. Está tudo pré-estabelecido. Então nós devemos nos guiar, nós devemos nos orientar em função da palavra de Deus. Amém. E quando nós meditamos nessa palavra, é impossível não alcançarmos corações sábios, porque ele Amém. diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, né? Nós devemos temer, devemos meditar, e na medida que nós formos meditando, o Espírito Santo de Deus, que ele que traz a sabedoria a nós, ele vai nos revelar a sua própria verdade, palavra, sim. vai revelar a verdade, e nós nos tornaremos sábios, Aleluia. porque é impossível você ter uma comunhão com Deus e não alcançar Amém. um coração sábio. Sábio, é verdade. Amém. Tem que temer a Deus e ter Aleluia. contato com a palavra dele. Aí Amém. sim. Né? Porque Aleluia. e conhecimento, líder, é diferente de sabedoria. Com certeza. Amém. Existem muitas pessoas que estão cheias de conhecimento, Amém. mas ainda assim Informação não também. são, exatamente, Mas não são não são sábios. Amém. Não tem nada a ver com sabedoria. E até, né, eu tenho sempre assim falado que a sabedoria é a forma como vamos aplicar o conhecimento. Você pode ter muito conhecimento. Se você não saber aplicar esse conhecimento, você não é sábio. O próprio conhecimento pode acabar destruindo você. E o que é mais impactante é que muitas das vezes nós pensamos que quando a palavra diz e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nós pensamos que a verdade está a falar para pessoas que ainda não têm contato com Deus ou não têm intimidade, é para aquele não convertido. E muitas das vezes nós podemos observar na palavra de Deus, quando Jesus, ou a palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade, ele está a dizer com aquele que já está com ele, com aquele que já tem intimidade com ele. Porque se eu não tenho não troquei nenhuma relação contigo, não troquei nenhum contato contigo, não tenho como conhecer você. Então eu primeiro preciso ter uma intimidade com o Ribeiro, para depois então partir para o conhecimento. Só assim eu vou poder partir para o conhecimento. Aleluia. E por meio desse conhecimento, nós vamos ver que vamos adquirir outros dons do Espírito, porque nós já aprendemos aqui sobre a questão dos 7 Espíritos. Amém. Na verdade, tem, como a irmã Dorcas falou aqui muito bem, o espírito de temor é um dos meios principais para alcançar o espírito de sabedoria. Aleluia. Tem o espírito de temor. Com o espírito de temor, você vai ter o espírito de fortaleza. Por quê? Porque quando você teme a Deus, você é forte, porque você acredita que você até não pode, mas Deus pode. Aleluia. Então aí você é forte. Por quê? Porque você está a colocar tudo na responsabilidade de Deus. Você sabe que não, eu vou entrar nessa batalha, eu sou fraca, mas há um Mas Deus o que Deus está dentro forte. de mim. Sim. É forte, por isso é que a Bíblia diz, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Com certeza. Depois de nós alcançarmos esse espírito todo de temor, espírito de sabedoria, vai vir espírito de inteligência, o conhecimento, Aleluia. o espírito de fortaleza, como já tinha falado. E depois então, só por último, é que a gente vai alcançar o espírito de sabedoria. Amém. Quando nós vemos Paulo vai falar que já não mais eu vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Na verdade, não é só a recepção do Espírito Santo que nos leva a dizer essa palavra Com certeza. terrível. Para que o Espírito Santo, para você um dia levantar, Declarar e falar isso. é necessário ter os 5 Espíritos de Deus dentro de você, bem ativos, numa dimensão terrível. A sabedoria em ti tem que ser terrível. Amém. Para que as coisas de Deus possam acontecer, fluam. E você poder liberar cura, liberar, porque nessa dimensão aí já é uma dimensão terrível. Em que às vezes tu não precisa estar aí se carregar perante as pessoas, ou tem aqueles líderes que tem o hábito também, tão mal espiritual, esperam estar na igreja com os membros, também buscam mais na igreja. Então a responsabilidade do líder é o quê? É mesmo buscar em casa. O líder em casa ele se carrega, mas quando vai na igreja é para descarregar tudo, o poder, tudo na dimensão mais elevada dos 7 espíritos, nesses níveis aí. Amém. Isso aí. E quando a gente obedece a esses princípios todos, como o Ribeiro no início ele estava a falar sobre sermos pessoas comuns para Algo incomum. É isso Amém. Quando aí. a gente obedece a esses princípios todos, temor a Deus, obedece, tem conosco A palavra muito de bem, Deus. exatamente a palavra de Deus. Nós temos o espírito da sabedoria, o espírito do conhecimento,
de conselho e Amém. tudo mais. Todos esses espíritos, quando nós reunimos todas essas qualidades, todos esses Amém. espíritos, aí sim nós estaremos saindo de Aptos. meras pessoas comuns para podermos alcançar alvos em comum. Porque não tem como, né? Não tem como. Você não está munido, não está preparado, não está aprovado por Deus, né? Obedecendo todos os princípios para coisas em comum. Amém. É Não tem impossível. como. Nós temos que estar preparados. Se nós quisermos alcançar alvos em comum, nós precisamos primeiro passar por um processo, obedecer princípios para que nós estejamos aptos para então exercermos coisas grandes, ministérios grandes, dons, aperfeiçoar dons e tudo mais. Porque quando Jesus diz que coisas maiores farão, a gente espera dormir, acordar, tipo, e não estalar no dedo, fazer as coisas fazer maiores. coisas maiores que Bem Jesus. pensado, Mas bem não feito. tem nada a ver com isso. Tem um processo. Jesus Cristo era santo. Independentemente dele ser homem, ele era uma pessoa reta, com um caráter alinhado. Aprovado por Deus. Exatamente. Por isso ele fez coisas grandes. Coisas incomuns. Coisas incomuns. Amém. E para que a gente também possa fazer tais coisas, então nós precisamos passar por um processo de alinhamento. Nós precisamos passar por um processo de aprovação. Sabe aquele momento em que você vê só que só tá a te espremer, tipo, você tá ser alinhado. E pra nesse coisas momento também, incomuns. Dorca, desculpa te cortar, Amém. passa também pelo sofrimento. Exatamente. Porque a Bíblia já está Isso, sim. dizendo que Jesus aprendeu a obediência no meio de sofrimento. Amém. E ele fez coisa incomum. Exato. Estás a perceber? Ele fez algo que ninguém fez. Estás a perceber? Os Budas lá morrendo, tudo. Você vê que tá todo mundo, os Budas, não sei o que, todos os deuses ali morrem. Foram Mas destruídos. quem é que ressuscitou? Quem é que você vai lá e o túmulo está vazio? Jesus É Cristo. isso aí. Jesus Todo Cristo poderoso. Nazaré. Então nós temos que, é o que a Dorca está a explicar. Você quer fazer obras maiores, coisas em comum, se prepara para passar pelo processamento porque você não vai acordar, estalar o dedo, Exatamente. algo em comum, mano. Amém. Não, isso não é real. Se o próprio rei, se o próprio filho de Deus, ele teve que passar pelas coisas que passou, nasceu numa família, passou por Exato, problemas dentro da família, foi perseguido, os irmãos também sentiram inveja, foi tudo isso. Você tá pronto para fazer coisas em comum e ser perseguido até pelo irmão que saiu da mesma barriga por você? Estás preparado em ver o outro fazer algumas coisas e você não? A gente quer fazer algo em comum. Mas em que condições nós vamos fazer essas coisas em comum? Pode dar sequência, irmã Dorca, por favor. Sim, é mesmo isso. É isso que a líder estava dizendo. Até porque, é assim, Jesus Jesus ter passado por todo o processo, Jesus Cristo aprendeu a própria palavra de Deus. Porque a própria Bíblia nos traz, né, nos faz menção que quando Jesus tinha 12 anos, ele se encontrava no meio dos doutores da lei. Amém. Ele era um momento em que ele estava a ser instruído também. Ele estava aí a conversar com o doutor, mas também estava a receber instrução. Amém. Ele foi preciso ele estar instruído Aleluia. primeiro. Porque quando nós não temos instrução, Sim. quando nós não temos instrução, a gente não entende quem nós somos. Exatamente. Nós precisamos ser instruídos na palavra, nós precisamos também ser instruídos na ciência, porque Exatamente. Jesus Cristo foi instruído não só na palavra, mas como na ciência, para entendermos melhor aquilo que Deus nos chama para ser e para fazer. Quando nós temos instrução, nós estaremos preparados para nós sermos pessoas comuns. Olha, isso é uma das coisas que Joyce faz menção e é impactante. É impactante. Nós precisamos realmente entender que nós não somos só meras pessoas. Entenda Amém. que você não está nessa terra só por estar. acaso. Busca mesmo saber quem é você. Aleluia. Para saber, né, qual é o incomum que te espera lá na frente. Amém. Pelo menos, eu espero mesmo também que um dia você vai falar, não, passou na terra uma dor. É desse jeito. Amém. É desse jeito. Então, A Joyce Meyer também disse que tem algumas pessoas que dizem eu não sou nada e tudo mais. Então a Joyce Meyer fez lembrar que
do nada Deus criou a terra, disse haja luz e tudo mais. Então ela diz, então entregue esse teu nada a Deus, espera o que Ele vai fazer. Aleluia. E tem também um grupo de jovens, fazendo coordenação com o que as irmãs estavam a dizer. Um grupo de jovens que eles chegam diante dessa realidade de que devemos invadir a sociedade com a palavra do Senhor. Eles dizem, eu já sou salvo e isso é suficiente. Eles vêm com aquele orgulho de que a salvação é suficiente. Né? Exatamente. E, na verdade, a salvação não vai dar conta, porque Jesus Cristo ele veio realmente nos salvar, mas ele não veio simplesmente nos salvar, ele veio restabelecer o seu reino na terra. É verdade. Então, a salvação não iria dar conta da homossexualidade, a salvação não iria dar conta das drogas, a salvação não ia dar conta dessa desestruturação da sociedade. Então precisamos levar o reino dos céus, o reino dos céus é que nos leva nas esferas da sociedade, em todas as áreas. Glória a Deus. É o que o pastor no livro lá da família, né? O pastor Juscelio, ele escreveu, ele dizia que nós precisamos devolver o governo a Deus. Amém. O mundo está como está, a sociedade está como está, porque Exatamente. nós não devolvemos na totalidade, na íntegra, o governo para Deus. E tem mais. O mundo quer, a própria palavra diz que o mundo espera a manifestação da glória dos filhos de Deus na terra. Amém. E nós somos os filhos de Deus. Quando nós realmente manifestarmos a glória de Deus na terra, muitas muralhas, muitos dogmas, tudo vai isso cair, vai cair. paradigmas. E tem que cair. Por quê? Porque será o momento da manifestação da glória dos filhos de Deus. Amém. Não terá mais para ninguém. Amém. Não terá para ninguém. Então, por isso é que nós realmente precisamos, e olha, precisamos mesmo nos submeter a esse processo para que a manifestação da glória dos filhos de Deus seja uma coisa poderosa e alcance os 4 cantos da terra. Aleluia! Da terra. Amém. E até isso, né, vai nos levar à questão da disponibilidade. Nós temos na cabeça que para Deus basta sermos disponíveis e tudo tá bom, né? Vamos agir, vamos fazer coisas grandes e terríveis. Mas não, aqui tem a disponibilidade e a questão de ser vaso verdadeiro. Não basta só ser um vaso disponível para fazer. Temos muitos vasos disponíveis. Só que vaso disponível pode habitar qualquer coisa. Se você tá aí disponível, pode ir azeite, pode ir água, pode ir vinho, pode ir tudo. Então, o que resta é sermos vasos verdadeiros, disponíveis e verdadeiros. Amém. Quando temos um coração verdadeiro, um coração aprovado por Deus, não tem como nós não manifestar essa glória. Porque, na verdade, o que Deus procura no homem, quando Deus pede o coração, Ele está pedindo sinceridade do coração. Se a gente entregar o coração com sinceridade a Deus, não tem como, em obediência, a gente vai carregar a glória. Onde você pisar, a glória de Deus vai estar contigo. Por quê? Porque você se disponibilizou e tem um coração reto e verdadeiro. Até Joyce Meyer fala muito disso, de um coração reto. Nós temos a noção, às vezes pensamos que quando Deus age por meio de nós, nós já se calhar erramos, gritamos com o nosso irmão e aí te falam, vais pregar, e você prega, né? E acaba pregando uma palavra muito poderosa. E nós pensamos que essa palavra poderosa que nós pregamos, mesmo com o erro que nós cometemos, é porque Deus se calhar não leva em conta aquele erro. Se calhar aquele erro não é erro, se calhar é o que pensei que era erro, afinal não é erro. Mas na verdade não, Deus age porque você é um coração sincero, um coração verdadeiro. Só que também precisamos manifestar isso. Então, se você já é um coração verdadeiro e sincero, disponível para Deus, precisa mudar o caráter, precisa mudar o comportamento. Porque se você já está na verdade, a verdade precisa mudar você. A verdade é a palavra. Então, essa mesma verdade que você carrega, já tens um coração sincero, tá bom? Agora trabalha para a verdade, trabalha com a verdade. E aí a glória de Deus vai ser carregada, vai ser carregada, vai ser carregada. Isso me faz lembrar, não sei, estávamos a conversar sobre aquela história de Adão, quando Deus colocou a árvore no jardim. Né? Aleluia. Quando eu expliquei, Aleluia. Deus esperava dele a obediência. Amém. Né? Deus não queria que o amor, né, que Adão amasse
a ele, eu servisse a ele. Por conta, não me faz lembrar essa explicação que a Eliana tá a dar aqui. Me faz lembrar a história de Adão. Olha, tem tudo, come tudo. Mas essa aqui você não come. Claro que né? Deus esperava dele o quê? A obediência. A obediência. Porque as pessoas falam, mas Deus, por que Deus colocou a árvore? Não, Deus não queria que Adão lhe amasse por conta de ter ele posto no jardim, tipo maionese de Deus. Desse jeito. Mas a ver ser tipo, não, eu mando, não, ele deu até livre-arbítrio. Porque antes disso ele deu instruções. Porque nós vimos em Gênesis, ele deu uma instrução. Olha, não comas disso, porque olha, no dia em que você comer, tu morres. Tu morres. Então, não é que Deus não iria se revelar, não iria revelar a Adão algumas coisas, mas era porque ele ainda era bebê espiritual. Estava se acabado de colocar no jardim, era ainda bebê espiritual. Deus precisava todos os dias na visitação do Senhor para explicar como funcionam as coisas. Então, a irmã Eliana estava dizendo que colocou, é obediente, um coração reto. Deus esperou a obediência dele, a sinceridade do homem. Não, Mateus, meu filho, vai me obedecer. Não é como um pai, quando deixa uma ordem dentro de casa, você espera que o teu filho obedeça aquilo que você falou. Mas não precisando agir com força, não precisando colocar força, pressão para você fazer. E até, tia, estou a lembrar aqui com a tia que está a dizer, vamos ver que não é que Adão não tinha um coração reto. Adão tinha, mas mesmo assim foi expulso do jardim porque não obedeceu a Deus. Então, ter o coração reto, sim, facilita, é bom. Mas não é tudo, só ter o coração reto. Precisamos obedecer, cumprir com a vontade, cumprir com a lei. E ainda tem uma outra questão assim que eu tô aqui a lembrar. Adão, além de ter desobedecido a Deus, né, quando Deus, né, apareceu para ele falando sobre o fruto que comeu e as regras e não sei o que. O que Adão tentou fazer? Ele tentou sair pela tangente, né? Porque o quê? Ele responsabilizou Deus. Tipo, Deus lhe falou, nós tínhamos um compromisso, eu te dei as regras estabelecidas. Aí ele disse, a mulher que você me deu. Tipo assim, ele responsabilizou aquele ato por uma outra pessoa. Ele quer dizer, não fui eu. Eu fui influenciado por aquilo que tu mesmo fizeste. Algumas vezes nós aprontamos contra as leis de Deus e nós queremos responsabilidade. Nós não reconhecemos de antemão aquilo que nós fizemos. Sim. Porque eu não vejo Adão ter reconhecido logo que, não, Senhor, eu pequei contra ti, como Davi. É desse jeito. Como Davi fazia. Davi, Senhor, eu pequei. Tinha um coração quebrantado. Eu pequei contra ti. E por isso é que ele era tão amigo de Deus. Porque ele reconhecia a sua natureza e reconhecia quando tivesse falhado. Exatamente. Mas Adão, particularmente ele não reconheceu. Ele responsabilizou a Eva e até mesmo a Deus, né? Porque foi por culpa tua que me deste a mulher. Eu estava aqui sozinho, no paraíso sozinho. Exatamente. Com os animais, obedecendo tudo. Aí veio a mulher que me deste e me fez pecar. A falta de sabedoria. Nos faz às vezes responsabilizar, ao invés de nos prostrarmos diante de Deus e reconhecer, Senhor, não, eu pequei contra ti. Sim. A gente acaba, né, omitindo, responsabilizando outras pessoas. Pode falar, irmão Ribeiro. Fica à vontade. Fica à vontade. Amém. Frisar sobre todas as coisas que estamos a dizer aqui, é que, na verdade, nós temos muito tempo para implementar todas as coisas que dizemos aqui. Com esse Covid, muitas pessoas que às vezes nós vamos lhe cobrar, como é que foi o teu devocional? A pessoa, às vezes não é porque a pessoa não queria fazer, mas é porque a pessoa não sabe o que é devocional. Então, devocional é aquele tempo que a gente tira para ficar com Deus. Então, o coronavírus, essa pandemia, ele nos concedeu muito tempo para ficar com Deus. E uma chama que o Senhor assim está levantando em meu coração é a questão do avivamento. Eu estou a estudar essa questão e eu percebi que a igreja sempre crescia. Havia sempre um romper do Espírito Santo sobre a terra quando a igreja estava em crise, estava assim apertada, estava a ser perseguida, estava em momentos assim como estamos a passar. Como esse que estamos a passar. Então, que essa seja uma grande motivação de que nós busquemos esse avivamento para que quando as portas se abrirem,
nós vamos. Amém. Nós vamos incendiar as universidades, Aleluia. vamos incendiar as escolas, os empregos, vamos incendiar, restabelecer os valores das famílias. Amém. Então esse é um tempo que na verdade nós deveríamos aproveitar para passar com o Senhor, porque eu vejo muita gente a publicar no Facebook que essa pandemia está a ser a prova de que as pessoas não buscam a Deus por causa da falta de tempo, porque diante desse todo o tempo ainda tem muita gente que está a se desleixar, que não tá a se ligar na palavra do Senhor. Então o Senhor nos chama a ficar conectado naquilo que Ele está fazendo, porque na verdade esse é um bom tempo que nós tiramos para Deus nos aperfeiçoar, porque Deus está a nos aperfeiçoar. Então, esse é um tempo, é aquele tempo profético que nós sempre falamos, né? Que você só vai saber de algumas coisas se você estiver ligado. Amém. Nós temos que estar ligados, Senhor. Qual o tempo profético que nós estamos vivendo? Amém. Para não se desesperar em meio ao caos. Porque isso não é novidade para um crente. Amém. Não é uma pessoa que conhece as escrituras e fala com Jesus todo dia. Porque a Bíblia fala que Deus não faz nada sem que avise nos seus Amém. profetas. E nós temos visto alguns vídeos já de 8 meses atrás que Deus falou Amém. que enviaria sobre a terra. Agora, quando chega para desprevenido, aquele que não lê a Bíblia, aquele que não busca, aquele que não tem intimidade com o rei, entra em desespero. Você só entra em desespero quando a coisa te apanha desprevenido. Não é? Mas quando você sabe por meio da profecia, o espírito da profecia, Amém. que por acaso o inimigo quer calar o espírito profético, a voz profética sobre a terra, para que a igreja ande sem direção, porque é necessário a profecia na igreja, porque os profetas que vão trazer aquilo que o Senhor está a falar para a casa de Deus. Amém. Então, quando você, tá ligado com o Espírito Santo, tá ligado com as coisas do Senhor, com Jesus Cristo, você vai saber que isso está escrito. Amém. E que Deus revelou aos seus profetas. Amém. A respeito dessa situação. Amém. Que é um tempo que nós, como um povo de Deus, devemos aproveitar, como o Ribeiro falou, para buscar mais de Deus, mais a sua sabedoria, mais do seu entendimento. Aquelas coisas, lembras? Aquelas coisas que você não estava a entender e que você pedia a Deus, Senhor, eu preciso de entender isso. Esse é o momento. Amém. Esse é o momento para buscar e entender Deus. Olha, se a pessoa que tem paciência é Jesus Cristo. Amém. E tempo então para explicar é um negócio. Se você pedir para Jesus, Senhor, me explica, pode ter certeza, Ele vai tirar aquele tempinho, vai sentar e vai te falar: aqui eu estou falando assim. Amém. Assim aconteceu comigo dessa forma. E você, filho, age dessa, porque a gente tem que fazer aquilo que o nosso rei fez. Amém. Daquilo que ele está falando aqui e aqui. Porque desde que nós aceitamos Jesus, o Espírito veio morar aqui. Ele fala conosco. Precisamos estar atentos aos sinais. Não se desesperar. Porque quem tem certeza da salvação não fica desesperado. Não é? Quem tem certeza de onde vai, de onde veio e para onde vai voltar, não fica desesperado com uma pandemia. Amém. Ele fica orando, clamando pelas vidas que ainda não se achegaram, ainda não foram resgatadas, ainda não estão, ainda não conhecem a Cristo. É para isso que a igreja está aqui. Não é para a igreja se desesperar. É para a igreja orar e pedir a misericórdia para os outros nossos irmãos. E até sobre líder, sobre esse, fez bem de falar igreja, né? Porque assim, nesse tempo que nós estamos vivendo agora com essa questão da pandemia, uma das coisas que eu notei e partilhei com alguém, né? Um jovem, ele dizia assim, olha, Deus ele fechou os templos como estrutura física para abrir as igrejas, para alimentar, para dar a oportunidade de as pessoas individualmente, né, se alimentar, receberem o maná. Ele quer dar a oportunidade das pessoas reestruturarem o verdadeiro conceito de igreja, para que quando esse processo terminar, nós estejamos cheios, e quando juntar as brasas, dá uma explosão. Pelo menos eu creio que é isso que Deus espera de nós, que nós nos alimentemos
oremos, nos enchamos mesmo do Espírito Santo e quando nos juntarmos com outras brasas, outras famílias, reestruturarmos as famílias. Porque nesse tempo também que é para unir as famílias, buscar se fortalecer junto com as famílias, para depois só o Senhor, né? Aleluia. Nós quando botar o pé na igreja, que é o templo, só o Senhor. É. Aí, né? Vai Pelo pegar menos, eu acho que Deus espera isso de nós, que nós Amém. nos enchamos e mesmo nos fortaleçamos Até- nesse tempo para causar um negócio Amém. extraordinário. Aleluia. Até para assim, né, lembrar, né, para todo mundo que está aí a assistir e aqueles que vão ver depois, nós temos o Ministério Águas Vivas, nas suas ministrações, tem, né, sobre a pregação, o ensinamento sobre os tempos, para entendermos aí como é que funcionam os tempos. Então, Amém. pode voltar mais atrás, Amém. vai encontrar a ministração sobre o tempo. Agora, já falando que a irmã Dorcas acabou de falar, o Senhor tem falado muito comigo que nesse tempo o Senhor está, olha, o reino dos céus estão abertos, assim, para quem buscar. Todo aquele que se prostrar para Deus, o reino está aberto. Vão receber palavra, vão receber conhecimento, vão receber muita coisa. Deus quer revelar muita coisa para aqueles que buscam. Aleluia. Deus quer revelar muita coisa para aqueles que buscam. Amém. Então, se a gente buscar nessa época, em meio à dificuldade, em meio a essa pandemia que estamos a passar, não tem como. O Senhor tá com as portas abertas para receber todo mundo. Ora, você que está em casa, que está a perder tempo com certas coisas, busca entendimento, principalmente Busca a Deus. meditação. Amém. O Senhor está a revelar muito por meio da palavra dele. Quem abrir a palavra de Deus em oração e pedindo revelação a Deus, não tem como. O Senhor está a revelar para todo mundo. Aleluia. Então vamos, né, meditar a palavra nessa época Amém. difícil. Vamos orar, pedir o sangue, né, para que sejamos livres dessa situação e que as nossas famílias estejam fortificadas por meio da palavra e do Espírito Santo. Amém, amém. Irmão Mário, não se preocupa. Irmão Mário está falando aqui da aproximação, né? Claro, nós estamos ligados. Ah, tá. A glória de Deus, Amém. Covid, estamos ligados, irmão Mário, mas por conta do telefone, desse pequeno espaço que nós temos aqui para gravar e também não temos muita oportunidade, então nós estamos já a pedir perdão aos irmãos que foram ofendidos por nós estamos assim muito próximos, mas como somos uma família, estamos todos numa casa só, né? Temos cumprido, claro, com o regulamento que tem dito nos nossos governos, mas tá tudo certo aqui, irmão Mário, e nós agradecemos muito pela presença do irmão ali no outro lado, e nós cremos no poder do nome de Jesus, que está acima de todo nome, está acima do coronavírus, está acima da aproximação, porque ele é a nossa segurança. Nós estamos a seguir, não desobedecendo, mas por conta mesmo de estarmos como família aqui, então Em quarentena. estamos em quarentena como família para a glória de Deus. Amém. Então nós queremos agradecer, né? Nós estamos muito felizes pelos nossos meninos aqui. Olha, que maravilha! A líder Flávia está online. Nós vamos mandar um beijo para ela. Oi, líder! Líder Flávia, um paz! beijo. Nós estamos assim muito felizes porque, poxa, a gente quando começa, né, a fazer um discipulado em alguém, a gente realmente espera e Deus espera e nós também nos alegramos porque a glória é para Jesus, amém? Então nós esperamos com Deus, junto com Deus o crescimento, assim Amém. como Deus espera o nosso crescimento, esperamos o crescimento das pessoas na qual o Senhor tem nos usado para discipular. E pelo que nós falamos aqui, ou pelo que os irmãos aqui, a Dorca, a Eriana e o Berinho falaram aqui, dá-se uma alegria para nós continuarmos a ministrar a palavra, né, do Senhor e a outras pessoas que apareceram, porque eles estão a ser mesmo preparados para que eles vão para o ID de Deus, para poder pregar a outros jovens também. Amém. Então esse é o objetivo não é parar por eles, é eles irem também e nós continuarmos, não é? E é uma bênção para nós, porque
estamos aqui a ver uma maravilha. A Amém. líder Flávia está lá por lá de alegria. O coração dela tá cheio assim, cheio de alegria, porque não é uma coisa, depois discipular à distância é muito Amém. difícil, mas tudo é possível naquele que crê. Amém. E nós críamos que isso seria possível. E nós Amém. estamos aqui a glorificar as nossas irmãs que têm orado, a Vanusa, a irmã Aleluia. Gisela, a Ana, a Kátia, todas nós temos um pequeno grupo aqui. Nós glorificamos ao Senhor por essas vidas, por esses meninos que são bênção. São meninos que oram, são meninos que abrem mão, até de Amém. namoros que não é assim, verdade, como a irmã Iriana que não tá na fase do namoro, o Amém, Beirinho também que não solteirinho. tá. Então, estão aqui abrindo mão das coisas para o propósito no qual foram estabelecidos, Amém. que no tempo certo do Senhor Jesus eles farão tudo. Amém. Então nós estamos aqui glorificando ao Senhor. Amém. Toda glória a Jesus Amém. Cristo. Nós vamos orar, uma oração muito rápida, porque já passamos do tempo. Amém, líder. Ah. Rapidinho, antes de orar, nós falamos aqui Joyce Meyer, mas não dissemos o título do livro. Aham, isso mesmo, vai. Para quem, né, nós super recomendamos, o título do livro é A Formação de um Líder. Recomendo, irmãos, não só para quem quer ser líder, para cristão mesmo. Amém. É muito importante. Leiam o livro de Joyce Meyer, Aleluia. A Formação de um Líder. Amém, agora glória a Deus. A podemos- formação de um líder. Amém. Porque foi o livro que o Senhor nos indicou para eles para o começo, né? Já, claro, já estávamos a fazer o discipulado, mas para dar mais um avanço, o Senhor pediu. Então, ai, aleluia, glória a Deus. Então, nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te rendemos graça pela tua palavra. Pai, nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor operou aqui, pelas vidas que foram alcançadas. Jesus, tu és bom, tu és fiel, Pai querido. Nós bendizemos o teu nome, Senhor, nessa tarde, pela tua palavra. E que toda aquela pessoa que não estava ainda online, que vai ouvir essa palavra, Amém. que seja impactado pelo Em testemunho nome de desses Jesus, três em jovens nome que o de Senhor tem Jesus, o Cristo. impactado, Pai Aleluia. querido. Muito obrigada, Jesus, Obrigado, por todas sim, as Jesus. pessoas que têm contribuído para o nosso crescimento espiritual. Aleluia. O Senhor tem usado as nossas irmãs que estão do outro lado, Obrigada. aleluia, orando, clamando para cada vida que está aqui Aleluia. hoje, para a glória do teu nome. Senhor, cubra esses jovens com teu sangue. Em nome de Continua, Jesus, Pai querido, a cubra tua sim, boa Pai. obra na vida dele. Que Aleluia. eles para além de crescer em estatura, Pai querido, eles venham crescer em conhecimento Aleluia. e graça, Senhor, e sabedoria para a glória do teu nome. Senhor, nós glorificamos o teu nome. Bendito seja o teu santo e Aleluia. poderoso nome. Muito obrigado. Aleluia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ficam na paz. Tchau.